Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do Teorema de Fubini para regiões do tipo 1. Essa aula é basicamente enunciado do resultado. Depois disso a gente vai fazer a explicação geométrica de como que eu quero que vocês olhem a região, principalmente para ter intuição geométrica mesmo, na hora de montar a integral. E depois vamos fazer dois exemplos, para, pelo menos razoavelmente simples, para entendermos um pouco o conceito, o que está acontecendo. Então vamos lá. Então primeiro, pego duas funções g e h de uma variável contínua e com g de x menor ou igual a h de x para todo x pertencente a b. Então o que significa? Vamos desenhar um gráfico. O que eu estou dizendo é que o gráfico da g está abaixo do gráfico de h. É isso que está dizendo. E eu escrevo essa região como considera k igual a xy pertencente a R2, tal que, escreve isso aqui tudo, a menor ou igual a x menor ou igual a b, e g de x menor ou igual a y menor ou igual a h de x. Então, como que eu quero que vocês vejam? Bom, essa região, tem que ser essa parte interna aqui, mas como que vocês veem? Olha, para cada x fixado, que eu só posso escolher entre a e b, o meu y, ele tem que estar entre o g de x, ou seja, quando eu falo x fixado, eu sei quem é meu x. Então, meu y está entre g de x até h de x. Escolho um outro x fixado, vamos botar aqui x1. Então, meu y está daqui até aqui, entre g de x e h de x. Então, essa região K aqui são todos os x e y, todos os x que está entre a b, e o y está nessa região aqui dentro entre o gráfico de g e o gráfico de h. Então, essa é a nossa região, é isso que a gente vai aplicar, que a gente vai querer calcular a integral dupla. A integral dupla da f nesse tipo de região aqui. Bom, então o que diz o Teorema de Fubini? O Teorema de Fubini para esse tipo aqui é se eu pegar uma função de k para r contínua, então a integral dupla de k de f de x dx dy é igual. Bom, o x vai estar entre a e b e o y vai estar entre g de x e h de x. O que está acontecendo é que eu vou, como que o y está entre g de x e h de x, tem que integrar primeiro em relação a y e depois integrar em relação a x. Tá, então só para avisar, quando eu escrevo assim, integral de k de f de xy dx dy, tá, só está entre k, não iterei. Eu podia trocar aqui, ó, dy dx ou x dy, não faz diferença. Mas quando eu aplico o Teorema de Fubini e falo integral iterada, então tem que deixar a ordem aqui importa. Aqui não importa, aqui importa. Muitas vezes, até em notações, em vários lugares, bota ou como dA, como um elemento de área, dx vezes dy, ou até ds, para depois a gente escolher qual é o elemento de área adequado. Mas enfim, como que eu quero que interprete esse resultado? Então, primeiro, quando eu estou em regiões desse tipo aqui, então olha aqui, primeiro eu estou fazendo o x ficar parado e o y variar. Então, ou seja, para cada x fixado, eu vou pintar essa região, o meu y varia verticalmente daqui até aqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu quero que vocês pintem essa região de forma vertical. A gente vai ver em outras aulas que uma hora vai também ter que saber pintar horizontalmente, outra hora vai ter que até pintar radialmente usando coordenadas polares. Depende muito como é o estilo da integral e o tipo de região que a gente vai trabalhar. Mas, nesse tipo aqui em que a gente está fazendo o y variar para cada x, o que acontece? Para cada x fixado, o meu y varia daqui até aqui, do g de x a h de x, e todos os x em que o y varia de g de x até h de x, é todos os x variando de a até b. Tá? E essa geometria é muito importante. Por quê? Porque depois, vamos dizer, também eu vou piorar essas regiões, em que vai ter que quebrar em dois pedaços. Então, entenda essa geometria, eu vou falar várias vezes dela, e também eu vou, em outros momentos, pintar horizontalmente, ou seja, região que a gente chama de tipo 2. Mas, enfim. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, só para entendermos um pouco, é pega essa região aqui, que eu já desenhei para vocês, que está limitada por y igual a x, o eixo x e a reta x igual a 1.
Então, e eu quero calcular essa integral aqui, de x vezes y dx dy. Então, o que diz o teorema de Fubini? Olha, então, primeiro, coloco duas integrais. Eu decido se eu vou pintar horizontalmente ou verticalmente. Então, nessa aula, a gente vai só pintar verticalmente. Então, o que nós temos é o seguinte. Pintando verticalmente, para cada x fixado, o meu y varia daqui até aqui. Ou seja, o meu y varia de 0 até esse ponto aqui. O meu y varia de 0, ou seja, para cada x, meu y varia de 0 até essa altura aqui. Mas quanto é essa altura? É x. Então, meu y varia de 0 até x. E quais são os x que faz o y variar de 0 até x? São todos os x entre 0 e 1. E isso aqui tudo é x vezes y. Olha, quando aqui está em função de x, é porque eu estou integrando em relação a y. dy dx. Então, só para a gente resolver um pouco essa integral. Então, essa aqui vai ser a integral de 0 a 1. Bom, a integral disso aqui vai ser, em relação a y, xy² sobre 2, em que o y varia de x até 0. Isso aqui tudo dx. E isso aqui é igual à integral de 0 a 1 de quem? De x³ sobre 2 dx, que é igual a, se a gente integrar x⁴, é x² sobre 4, mas como está dividido por 2, x² sobre 8. Então, fazendo essa continha, 1/8. Bom, e resolvemos o primeiro exercício. Continuando a aula, e vamos calcular esse segundo exemplo, que é um pouquinho mais interessante e exige mais alguns passos. Então, vamos querer calcular a integral de x dx dy, onde k é a região delimitada por essa aqui tudo, ou seja, pela parábola e por essa reta aqui. Então, quando a gente fala região delimitada, primeiro, tem que esboçar de fato a parábola e a reta. E vamos, qual é a região delimitada? Qual é a região que está compacto? Então, só pode ser essa região aqui, nesse trecho. Então, repara que eu acho bem interessante. Para cada... Bom, primeira coisa, tem dois pontos de interseção. Eu tenho que achar esses pontos. Eu não disse nada, só disse que é delimitado. E eu vou pintar essa região verticalmente, que é o tema dessa aula. Então, a ideia é o seguinte. Então, primeiro tem que achar os dois pontos. Então, x² tem que ser igual a 2x mais 3. Temos que resolver um problema aqui de Bhaskara, tudo que tem direito, mas vamos dizer, por inspeção, ou se preferir, tem que fazer a conta mesmo, ou x igual a 3. Tá? Então, já achamos os dois pontos. Ó, faz esse x igual a menos 1, vai dar 1 menos 2 mais 3, 1 igual a 1, e 3 é 3², 9, e aqui 6 mais 3, 9. Mas isso aqui deixa para vocês resolverem. Então, temos essas duas retas aqui. Menos 1 e 3. E como que eu disse, para cada x fixado, vamos pintar verticalmente essa região. Ou seja, para cada x fixado, independente se x é positivo ou negativo, ou seja, se isso aqui de fato não serve para nada, vamos dizer assim, é só um eixo mesmo, mas é para cada x, o y varia de x² até essa reta aqui, que é 2x mais 3. Então, o que nós temos? Vai ser, montando a integral, deixa eu ver onde eu vou escrever aqui. Então, a integral dupla de k de x dx dy é exatamente isso aqui. O x varia de menos 1 até 3 e o y varia o de baixo é x² e o de cima é 2x mais 3. Então, vai de x² até 2x mais 3, x vezes dy dx. E é isso que a gente vai calcular. Essa integral não é complicada, na verdade já é direta. Por exemplo, menos 1 até 3, a integral de x dy é x vezes y. Então, vai dar exatamente de x vezes y, em que o y ele varia de x² até o y igual a 2x mais 3. Isso aqui tudo vezes dx. E fazendo a substituição de cima menos o de baixo, vai dar... Bom, substituindo y por 2x mais 3, já multiplicando por x, é
Opa, esqueci da integral. É a integral de menos 1 até 3, de quem? De 2x ao quadrado mais 3x, e depois eu subtraio por x ao cubo. Então, o que nós temos com essa integral aqui toda? Então, isso aqui a gente sabe resolver. Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu escrever aqui que tem mais espaço. Então, daqui vai para cá, aqui em cima. Então, a integral disso é 2x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4, em que o x varia de menos 1 até 3. Então, fazendo toda essa continha, vamos substituir primeiro o x por 3. Então, isso aqui vai dar 27 dividido por 3, 9, vezes 2, 18. Isso aqui vai dar 27 sobre 2, menos 81, 27 sobre 2, menos 81 sobre 4, menos, substitui agora o x por menos 1. Então, tem que tomar sempre cuidado. Então, ó, bota um menos entre parênteses, porque tem muito sinal de menos aqui. Então, ó, x igual a menos 1 vai dar menos 2 terços. X igual a menos 1 vai dar 3 meios. E x igual a menos 1 vai dar menos 1 quarto. Bom, eu vou precisar de mais um pouquinho aqui, esse espaço final. Então, que conta que a gente vai fazer? Olha, menos 81 quartos mais 1 quarto vai dar... deixa eu ver aqui, esse aqui com... Deixa eu ver, se eu fizer esse com esse, olha, 27 meios. Deixa eu botar o 18 aqui. Deixa eu botar em outros dias também. Então, vamos... Opa, tem um aqui melhor. Então, olha só o que a gente tem. 18, 27 meios menos 3 meios vai dar 24 meios, mais 12. O 81 quartos menos 81 quartos mais 1 quarto dá menos 80 quartos, menos 20, e ainda tem esse menos 2 terços aqui. Então, olha só, vai ficar 30 menos 20, 10. 10 menos 2, 10 menos 2 terços, ou só para finalizar, vai dar 30 menos 2, 28 terços. Então, basicamente, o que a gente fez é o cálculo dessa integral dupla aqui, dessa região de x dx dy é 28 terços. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.